Olá, eu sou o professor Luiz Gabriel e daremos continuidade ao nosso curso de comportamento organizacional. Pois bem, o que iremos tratar nessa aula? O tema dessa aula é liderança. O que seria que nós vamos abordar dentro de liderança? Primeiro a gente vai compreender o que é liderança, ou seja, o conceito de liderança. Depois nós vamos apresentar algumas teorias de liderança. Existem várias, né? Nós separamos em tipos de teorias, como por exemplo, a teoria de traços de liderança, é um tipo de teoria que explica o que seria uma liderança. As teorias comportamentais de liderança, e nisso há duas teorias comportamentais, que é a teoria dos 3 estilos de liderança, e a outra é a teoria das habilidades requeridas para um líder. Né? E, por fim, as teorias situacionais de liderança. Né? Então, a teoria de liderança situacional, SLT, e também a teoria de troca entre líderes e liderado, LMX, né? Ou Leader Members Exchange. Pois bem, então a gente vai pensar agora o que é o liderar. Né? Para que serve liderar? Claro, você vai liderar pessoas, também processos, né? Dentro das organizações, os gestores vão exercer a liderança, mas de certa forma a gente pode pensar a liderança como um método de mediar os objetivos, tanto das pessoas quanto das organizações. As organizações possuem objetivos próprios, como por exemplo, lucratividade, a sobrevivência da própria organização, o crescimento, expansão de negócios, enfim. A organização tem os objetivos dela. E as pessoas que fazem parte dessa organização, que estão nas empresas, enfim, elas também têm os próprios objetivos, como por exemplo, os salários, os benefícios, qualidade de vida, ser satisfeito naquilo que faz, enfim. E o líder, de certa forma, ele vai mediar isso também, né? Claro, envolvendo questões de processos e tudo que estão relacionados com os objetivos organizacionais e as questões envolvendo relações humanas, enfim, que tem a ver com as pessoas. Então, liderar de certa forma, a gente lidar com esses dois grandes universos, das organizações e das pessoas. Então, quais são as teorias que explicam o que seria liderança? Então, existem algumas teorias de liderança. Uma delas são as teorias que explicam os traços de personalidade. Né? Então, ela fala que os líderes eles possuem alguns traços específicos que o fazem exercer essa liderança. Algumas não se focam em traços, mas sim nos comportamentos que os líderes devem tomar no processo de liderar. Né? E aqui a teoria dos 3 estilos de liderança e das habilidades requeridas. Por fim, tem algumas teorias que falam que a liderança ela deve ser situacional, ou seja, o líder deve se comportar conforme a situação requerida. Então, daí temos a teoria liderança situacional e a teoria de troca entre líder e liderado. Né? Pois bem, então vamos dar uma breve olhada agora nessas teorias. Eu gostaria que vocês se aprofundassem mais no material, que é mais completo. Né? Então, aqui a gente vai ver uma breve explanação de cada uma. Primeiramente, a teoria dos traços. Né? O que é a teoria dos traços? Na verdade, o próprio nome já diz, né, que o líder ele vai ter alguns traços que vão diferenciar de quem não exerce a liderança. E dessa maneira, você pode identificar tais traços. Por exemplo, os traços podem ser físico, né, energia, aparência, né, peso. Né, pode ser traços de personalidade, como os intelectuais, né, podem ser traços sociais, a questão de cooperação, enfim, né, habilidade de lidar com pessoas, ou alguns traços relacionados com a tarefa, né, persistência, iniciativa e tudo mais. Ou seja, dentro dessa ideia, as pessoas já nascem líderes e cabe identificar tais traços para ver se ela pode ou não exercer um cargo de liderança. Né? E dentro de uma liderança, de certa forma, né, a teoria fala que o líder deve ter esses traços aqui, né, que é o que? A ambição e a energia, o desejo de ser líder, né, de liderar, né, ele deve ser honesto, íntegro, né, ter também a questão de autoconfiança, questão de inteligência relacionada à liderança, né, ela deve se automonitorar, ou seja, saber o que ela realmente faz, e ter um conhecimento técnico também sobre o trabalho que ela exerce. Dentro disso, a gente pode ver alguns exemplos de líderes, né? Por exemplo, Júlio César, Gandhi, Getúlio Vargas, Bill Gates. Será que o traço de personalidade e até físico, enfim, deles são parecidos? A gente vê que não, né? Então, tem como você identificar características que fazem com que uma pessoa seja um líder perfeita? Um líder perfeito? Ou será? É um pouco difícil da gente pensar nisso, né? Então, a gente vê que a teoria dos traços, de certa forma, ela traz algumas contribuições, porque ela identifica alguns elementos importantes para a pessoa ter, caso ela seja um líder, mas, de certa forma, ela tem uma limitação, porque ela fala que a liderança não pode ser aprendida, né? Não pode ser desenvolvida, coisa que a gente vê que na realidade isso ocorre. Então, dentro disso, tem as outras teorias, que é a teoria, por exemplo, comportamentais, né? Que fala que os líderes eles vão ter alguns comportamentos específicos que vão diferenciá-los de quem não é o líder.
né? Então, a teoria dos traços vai falar que as pessoas já nascem líderes, e a teoria comportamental fala que as pessoas possuem comportamentos de líder, mas elas podem aprender, né? Então, esse é um elemento interessante dentro da teoria, das teorias comportamentais. A primeira que nós vamos ver é esse dos 3 estilos de liderança. É uma teoria já um pouco antiga, né, do começo do século XX, mas ela invoca algumas características interessantes. Ele fala que o líder ele pode ter basicamente 3 tipos de como ele exerce a liderança, né? Primeiro, ele pode ser um líder autoritário, ou seja, ele manda fazer, né? Então ele acaba mandando fazer. E nós vamos pensar, por exemplo, alguns ditadores, pode ser assim, ou até no ambiente empresarial a gente percebe que algumas pessoas também têm esse perfil, né? Um líder pode ser também democrático, ou seja, ele toma decisão, mas ele consulta os demais, né? Então ele abre para a sugestão dos demais colaboradores de uma empresa, ou enfim, né? Ou o líder ele pode ser liberal, né? Ele assume o papel de líder, mas esse é um papel um pouco mais formal. Ele deixa que o grupo mesmo desenvolva o trabalho e como deve ser desenvolvido o trabalho. Agora, é importante a gente perceber que isso vai depender muito da tarefa também, né? Talvez um líder autocrático, né, muito autoritário, ele não vai ser muito bem visto numa tarefa que existe, por exemplo, criatividade. Pense um líder autoritário liderando um grupo musical. Fica um pouco complicado. E, por outro lado, um líder liberal fica mais complicado caso seja uma tarefa que exige um controle total. Por exemplo, no exército, né? Não caberia um líder liberal ou até democrático dentro de um exército, né? Então, essa é a teoria dos 3 estilos de liderança. Também tem uma outra teoria que fala que também é uma teoria comportamental, que fala das habilidades requeridas pelos líderes, né? Que fala que os líderes precisam ter algumas habilidades para exercer tal liderança. Primeiro são as habilidades cognitivas, né? Habilidades cognitivas relativa à aprendizagem, a raciocínio, a lógica, enfim. Então, são algumas habilidades que o líder deve ter. Outra teoria fala que o líder ele precisa ter habilidades interpessoais, né? Outra habilidade requerida, que é a percepção social, você saber lidar com a questão de grupos, enfim, né? Outra habilidade é relacionada a negócios, né? Entender, por exemplo, a questão da economia, a questão do desenvolvimento de pessoas, gestão de recursos financeiros também, né? Contábeis, enfim, as habilidades relativas ao negócio. E também as habilidades estratégicas, né? Que estão ligadas mais a longo prazo, como, por exemplo, a visão, a missão da organização, questão de percepção para uma possível inovação, né? Enfim, então o líder ele precisa ter essas habilidades para exercer a sua liderança, né? Já algumas outras teorias, elas vão dizer que o líder ele precisa mudar seu comportamento conforme a situação, né? Não existe como você prever o comportamento ou os traços de um líder. É preciso que ele se adeque à situação. Uma delas é que o líder, né, essa teoria de liderança situacional, ela fala que o líder ele precisa exercer sua liderança conforme a habilidade e a disposição dos liderados, ou seja, dos funcionários de uma determinada organização, né? Por exemplo, caso em uma organização as pessoas sejam capazes e motivadas, ou seja, elas conseguem exercer o trabalho delas, né, de uma forma capaz, e elas estão motivadas para fazer isso, o líder ele deve apenas monitorar o trabalho, né, ver se está tudo indo conforme o planejado. Se as pessoas elas são capazes, mas elas não estão muito motivadas, o líder ele deve apoiar, né, o que já está sendo feito, mas também participar, para de certa forma motivar, né? Então ele vai mudar o comportamento dele a partir do comportamento do liderado, né? Caso os liderados sejam incapazes, mais motivados, então ele vai ter uma orientação para o desenvolvimento das pessoas, né, para a tarefa e para o relacionamento das pessoas, para que de certa forma as pessoas sejam capazes de fazer isso, ou seja, ele vai mudar o comportamento de acordo com a situação. Por isso que é uma teoria situacional. Agora, se as pessoas são incapazes e desmotivadas, a ideia é que o líder seja mais diretivo, ou seja, ele fale o que deve ser feito, né? Ou seja, ele deve ser mais enfático. Então, dentro dessa abordagem, o líder vai mudar o comportamento dele conforme a situação baseada nos liderados, ou seja, nos funcionários. Então, cabe ao líder perceber como os funcionários estão exercendo os seus trabalhos. Então, dentro disso também tem uma outra teoria que é Leader-Member Exchange, que ela aborda qual que é a relação social entre os liderados e os líderes. Dentro disso, há que se levar em conta que a relação entre líder e liderado ela pode ser uma relação apenas formal ou uma relação que também envolve amizade, afeto, enfim, né? Então, dentro disso, a gente classifica que os líderes, eles classificam as pessoas que elas
lideram, né, que eles lideram dentro de dois grupos, dessa abordagem fala que o grupo de dentro e o grupo de fora. O grupo de dentro são as pessoas nas quais o líder ele tem uma relação social mais íntima, e as de fora na qual ele apenas tem uma relação formal. Né? Então, como que acontece isso? A gente vê que o líder ele percebe que as pessoas na qual ele tem uma certa interação social, uma forte interação social, ele possui confiança, né? Ele possui uma compatibilidade pessoal, né? Ele entende a competência de quem ele lidera, muito mais do que das pessoas que ele só possui uma relação formal. Dentro disso, é importante que haja uma boa relação social entre os líderes e os liderados. Ou seja, mais importante do que o traço do líder, mais importante do que os comportamentos que o líder exerce, é a relação social entre o líder e o liderado. Isso que vai fazer com que uma organização seja bem liderada, né? Ou um grupo, ou um departamento, enfim, né? Onde tiver essa relação de líder e liderado, é importante que haja um bom convívio social. Né? Então, nós vimos aqui, né, várias teorias, várias abordagens que tentam explicar, né, como que acontece a liderança dentro das organizações. Né? Então, a gente viu que tem as questões que dependem dos traços do liderado, tem algumas teorias que falam do comportamento, das habilidades de um líder e também das questões situacionais e também a relação social, né, as habilidades humanas que são muito requeridas no processo de liderança. Então a gente viu que esse é um papel importante para o administrador, né, saber, né, como que acontece esse processo de liderança, né, porque isso vai ter um impacto bem importante no estudo do comportamento organizacional, disciplina essa que nós estamos vendo. Pois bem, então essas são as referências, né? Muito obrigado e bons estudos.